Bom dia, turma. Então, na aula passada, a gente viu os conceitos de farmacologia e nesses conceitos a gente deu uma pequena introdução para algumas áreas da farmacologia. Dentre elas, a farmacocinética, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, a farmacocinética, o nome cinética, significa o quê? Significa movimento. É o movimento que o fármaco faz no organismo. É tudo, a gente define farmacocinética como sendo tudo que o organismo faz com o fármaco enquanto ele está dentro do organismo. Então, a farmacocinética, ela estuda o caminho que os fármacos percorrem no corpo e prevê quantidades de fármaco que alcançam os fluidos biológicos. Para isso, a gente vai estudar mais à frente alguns conceitos que se incluem na farmacocinética. Então, ela é o caminho que o fármaco percorre no corpo e esse caminho se inicia no seu local de aplicação. E a isso a gente denomina via de administração. Então, para que o fármaco inicie esse percurso, ele vai ter que ser primeiramente administrado. E aí a gente tem diferentes vias de administração. A gente divide as vias de administração basicamente em enteral e parenteral. E aí a gente tem as outras vias. Então, a via de administração enteral, ela vai abranger a via oral, que é administrada pela boca e absorvida pelo trato gastrointestinal, a via sublingual e a via retal. São as vias enterais. As vias parenterais compreendem a via intradérmica, subcutânea, intramuscular e a via endovenosa. O que vai diferenciar essas vias parenterais vai ser o local de aplicação do fármaco. Para todas elas é necessário o uso de material, como seringa e agulha. Então, dependendo da posição da agulha, a administração pode ser intradérmica, subcutânea, intramuscular ou endovenosa. As outras vias conhecidas, a gente tem várias outras vias de administração de fármacos, mas as mais comuns são a via inalatória, a via ocular, intranasal, auricular e dérmica. A via dérmica, também chamada de via tópica, é utilizada para aplicação de pomadas, ungüentos, géis. E aí a gente tem essas vias de administração de fármacos que são os locais onde os fármacos vão ser administrados e vão iniciar aquele percurso que a gente falou, o movimento pelo corpo. E aí a gente tem agora um quadro que mostra as fases da farmacocinética. Então, a droga ou fármaco é administrado no seu local de administração, de aplicação. Em seguida, ele vai passar pela primeira fase da farmacocinética, que é a absorção. A absorção é a passagem do fármaco de onde ele é administrado para a corrente sanguínea. Então, o fármaco passa de onde ele é administrado e chega à corrente sanguínea. Isso a gente chama de absorção. Quando ele chega na corrente sanguínea do plasma, ele vai ser distribuído, e aí a gente tem a segunda fase, que é a distribuição. Ele vai ser distribuído para os tecidos-alvo. Então, eles vão chegar no seu local de ação para que exerçam o seu efeito no organismo. E aí, o efeito do fármaco no organismo a gente chama de farmacodinâmica. A gente vai ter uma outra aula para isso. Em seguida, esse fármaco ele vai ter que ser metabolizado. E aí a gente tem a terceira fase, que é a biotransformação. A biotransformação dos fármacos é importantíssima para a eliminação deles, porque eles vão ser transformados em metabólitos inativos, metabólitos geralmente hidrofóbicos, aliás, hidrofílicos ou lipofóbicos, que vão ser excretados. E aí a gente tem a quarta fase, que é a excreção ou eliminação. Essa eliminação ela pode ocorrer através da urina, que é o mais comum, mas também pode ocorrer através das fezes, da bile, da respiração e de outras secreções, como o leite, como o suor.
Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a administração ou sobre a absorção dos fármacos. Só um instante. Então, lembrando, a gente viu as fases da farmacocinética, que começa sempre pelo local de administração, que são as vias de administração, e em seguida a gente tem a absorção, a distribuição dos fármacos, a metabolização ou biotransformação e excreção. Em alguns livros, alguns trabalhos, vocês vão ver que biotransformação e excreção fazem parte de uma única etapa, que é a eliminação. Ou seja, para o fármaco ser eliminado, ele tem que ser primeiro biotransformado, depois ser excretado. E aí, a gente vai ver agora um pouco sobre a absorção de fármacos. É a primeira vez que eu estou gravando nesse negócio, eu estou um pouco perdida, mas vamos lá. Então, o fármaco, para ser absorvido, eu falei para vocês que o conceito de absorção é a passagem do fármaco do local onde ele é administrado até a corrente sanguínea, até ele chegar no sangue. Para ele passar desse local até o sangue, ele tem que passar, tem que atravessar barreiras. Tem que atravessar as barreiras biológicas. E aí a gente tem a barreira biológica chamada membrana celular. Então, o fármaco que for administrado, por exemplo, pela via intramuscular, ele vai ter que atravessar a membrana, a fibra muscular, a membrana celular do músculo, atravessar a membrana celular do endotélio, do vaso sanguíneo, para chegar à circulação. Um fármaco que é administrado pela via endovenosa, essa via, a via endovenosa ou intravenosa, é a única via que não sofre o processo de absorção, porque o fármaco já é administrado diretamente na corrente sanguínea. Então, a membrana celular ela é uma bicamada lipídica que deve ser transposta para que o fármaco atinja a circulação ou alcance seu local de ação. Então, a gente tem aqui na membrana celular, a gente tem glicoproteínas, a gente tem glicolipídios, que dão a essa membrana a característica de ser uma membrana lipídica. Então, as substâncias que vão atravessar facilmente essas membranas são substâncias lipídicas, ou seja, lipofílicas. Quanto mais lipofílica for a substância, mais facilmente ela vai atravessar a membrana, do meio extra para o meio intracelular. E o transporte de fármacos é feito através de, vocês já viram lá na biofísica, transporte simples, que são chamados de transporte de substância através de membrana. Esses transportes eles podem se dar de forma passiva ou de forma ativa. A difusão passiva, também chamada de filtração ou difusão simples, é uma das principais formas de transporte de fármaco pelas membranas. E aí a gente tem também a difusão mediada por transportadores, o transporte ativo, que envolve gasto de energia, e a endocitose, que é a captação de partículas líquidas pela membrana.